Boa tarde, povo de Deus. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe vocês e sempre conquiste todos os objetivos que você queira e que conquiste. E não deixe ninguém dizer que você não pode. Vamos falar mais um dia hoje da morte do maior de todos, aquele que fazia e acontecia na TV brasileira, Silvio Santos. Um dos maiores de todos apresentador que já existiu nesse país. O maior. Tô falando mesmo, o maior de todos. Tô falando aquele que manjava tudo. Silvio Santos. Com a falecimento dele, muitas coisas que esse cara foi muito bom para muita gente. Não é à toa que o Ratinho hoje ele está muito rico devido a tanto talento do Ratinho que ele tem. Que ele tem uma gatinha, põe de novo aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Bote, meu gato preto. Ele teve um patrão que investiu nele, deixou ele trabalhar com toda a mudança de programa e muitas coisas que aconteceram. O Silvio Santos deixou o Ratinho, independente da qualidade das transmissões do Ratinho. A Praça é Nossa, que hoje está no ar, devido ao Silvio Santos. O Carlos de Nóbrega, o Silvio Santos permitiu que deixou ele transmitir até hoje, passar isso, a Praça é Nossa, para você ver como o cara era grande. Com todas as dificuldades, todos os altos e baixos, todas as coisas que aconteceu, eles permitiram que esses Ratinho, Carlos Alberto da Nóbrega e outros programas, tipo a filha transmitindo o programa Silvio Santos, agora, com a partida dele, iniciará uma nova era no SBT. Provavelmente alguns programas serão cancelados ou tirados do ar. Porque você sabe muito bem que as filhas, a família em si, não, devido ao pai estar doente, não fazia muita alteração. Mas com essa ausência do Silvio Santos, que mandava no SBT e fazia o que tinha que fazer, agora são as filhas que vão tomar conta, literalmente. E aquelas pessoas que eu via antigamente, que aquelas pessoas, algumas diretorias dispensavam o funcionário e o Silvio Santos mandava recontratar, hoje muita gente deve estar hoje lá no SBT meio ressabiado, porque tem muita gente no SBT que o Silvio Santos protegia. E agora esse titã não está mais lá. Não está lá para defender essas pessoas que hoje em dia, devido ao ego, eu ouvi uma pessoa dizer o ego das pessoas e a própria... como as pessoas agem diante a esse tipo de processo. Eu acho, na minha concepção, que a ausência do Silvio Santos vai ser sentida muito. Não sei se a SBT vai suportar sem a luz do Silvio Santos. Aqui, na realidade, o Silvio Santos do SBT, ele era a luz daquela empresa. E as filhas não têm o tino do pai do jeito que fazia. Só ele sabia o que tem que fazer. Agora, era um dos melhores apresentadores que existiam. Dava ideias, desenvolvia, pensava em tudo, sabia até que horas, que filme passar para ganhar da Globo na audiência. Ele era o único que batia na Globo. A ausência dele hoje no SBT será sentida muito grande. O SBT vai ter que remar forte
que agora a Globo, com a ausência do Silvio Santos, ele já não pertence a esse mundo. O SBT vai ter que mudar drasticamente a política dele em entretenimento. As pessoas hoje assistiam o Silvio Santos por causa dele. Ah, não, é por causa do Silvio Santos. Muita gente assistia, muita gente gostava do SBT devido ao Silvio Santos. Os programas dele, ele colocava, tirava no ar, ele sabia que não ia prestar, o que prestava, o que não ia dar certo. Não é à toa que ele quase faliu, se reergueu novamente. Então, para vocês verem como um cara desse era diferenciado. Não é à toa que ele pegou o SBT do zero e fez o SBT o que é hoje. E dificilmente vai ter um cara como esse hoje, nesse país, que tenha todas as dificuldades, a internet, o brilho que ele tinha, a confiança que ele passava para as pessoas, como negociava as pessoas. Eu vi umas pessoas que estavam falando do SBT que ganhavam mal, um cara metendo pau no SBT para ganhar like. O cara acabou de morrer. E outra coisa, ele era o presidente do SBT. E talvez ele não manjava de tudo o que acontecia em volta. Porque ele contratava pessoas para tomarem conta do SBT determinados setores. Tanto criação, tanto manutenção, tanto do SBT. Ele não tinha como saber de tudo lá. Talvez tenha uns puxa-saco que trabalhasse no SBT e fizesse um tipo para ele de um jeito. É que nem ser um gerente. Você não consegue falar, ele contratou um gerente, certo? Para ele, o Silvio Santos, o gerente era bom, mas para as pessoas em si já não era. Para você ver, então ele tinha que trabalhar com duas partes. Confiar nas pessoas que estavam na empresa dele e contratar as pessoas certas para aquelas funções. Né? Que tem algumas pessoas que amam ele de paixão, gostam dele. Eu gostava dos programas dele, eu assistia pouco o Silvio Santos, confesso, mas gostava das coisas que ele fazia. Então, você era o único cara que você conseguia para assistir. Hoje você não consegue ver. Marcos Mion, eu não vejo. Luciano Huck, eu não vejo. Fausto Silva, eu não vejo. Você vê quantos programas que estão aqui hoje, as pessoas não assistem. Assistiam o Silvio Santos porque era o Silvio Santos. Era o cara que manjava do Paranauê. Era o cara que conhecia todos os caminhos do sucesso. Mas hoje o Silvio Santos se transformou numa lenda. Antigamente era uma lenda viva. Hoje se tornou literalmente a lenda. O cara que começou do zero, se tornou um grande empresário, um grande apresentador e manjava de tudo. Eu vi uma entrevista, não sei de quem. A filha estava em pânico, não sabia o que fazer, que tinha acontecido algo no SBT. Aí ela foi correr atrás do pai dela. Pai, o que eu faço? Porque eu não sei o que fazer. Ele respondeu, faça o que tem que ser feito. Como assim, pai? Eu não sei o que fazer. Se eu não estiver aqui, como você vai decidir? Você tem que você ter suas próprias convicções e fazer o que é certo. E era por isso que ele era um gênio da comunicação. Não tem cara como ele. Não vai existir algum cara que faça a coisa certa. E ele era o melhor no que fazia, Silvio Santos. Então, leve no coração. Se ele conseguir... Edson Pelé, Ayrton Senna e Silvio Santos, Luciano Vale e aquele que narrava pra caramba, Silvio Luiz, são as lendas que já não pertencem a esse mundo. Esses caras foram foda. Esses caras eram muito foda. Que Deus abençoe. O entretenimento perdeu um dos melhores que já existiu aqui na Terra. Do restante, são mais ou menos. E hoje vamos ver quem realmente é bom e se o SBT vai conseguir se manter no alto nível sem o cara que produzia ouro. Que Deus abençoe. O Silvio Santos era o melhor de todos. O chefão daqueles do videogame. Que Deus abençoe. Tenha um excelente dia.